Não, boa noite, muito obrigado Augusto, muito obrigado Patrícia pela oportunidade de falar deste projeto. Então, eu vou falar como esta ideia chegou na minha cabeça. Em janeiro de 2012, eu fui convidado pela prefeitura de Itaparica para fazer um espetáculo para o 7 de janeiro. E um espetáculo que contou as lutas do povo brasileiro para chegar até a independência. E depois deste espetáculo, eu fiquei com vontade de fazer um outro espetáculo. Então, eu preenchi o formulário do Fundo de Cultura e eu tinha que refletir sobre as justificativas para fazer um novo espetáculo do 7 de janeiro. Então, eu iniciei a pesquisar sobre a importância do 7 de janeiro. E lá que eu entendi até que ponto precisei valorizar o 7 de janeiro. E lá também que eu percebi até que ponto o governo do estado da Bahia dá muito pouca importância ao 7 de janeiro. De fato, o 7 de janeiro virou pouco a pouco uma festa do município. No passado, foi a festa da ilha toda, antes que fosse dividida em 3 municípios, Salinas, Veracruz e Itaparica. Então é de lá que nasceu a ideia. Também eu tinha o pensamento de que precisei valorizar mais o grupo dos caboclos, para chegar até um registro de patrimônio imaterial do desfile do 7 de janeiro e do grupo dos Guaranis. Então, foi toda a minha proposta, meu pensamento foi assim. As consequências para Itaparica serão muito boas. Se então uma verdadeira transferência da sede do governo uma vez por ano, nós vamos ter no município uma vez por ano o governador. Então, significa que ele vai ter uma consciência maior dos problemas do município, ele vai ser em contato com os políticos desta terra, então vai ter uma comunicação que vai permitir de levar tudo isso no governo, levar todos os problemas no governo. Vai valorizar a população da ilha, que tem um sentimento de baixa autoestima, vai valorizar o turismo, desenvolver a cultura, desenvolver os investimentos na cultura e no turismo. Então, tudo é positivo. Tudo será positivo. E nós podemos pensar que no futuro tem que ter um reconhecimento federal. E acho que o outro passo será isso. Então, eu quero fazer a cronologia, saber, porque todo mundo sabe hoje como anda este processo. Porque eu pensei a ideia, mas agora tem muitas pessoas abraçando e nós vamos chegar até que o governador assine e ratifique a lei o 7 de janeiro de 2014, nós esperamos muito isso. Eu apresentei esta ideia a primeira vez ao prefeito atual da cidade, que era já prefeito, Raimundo Nath da Hora. E eu falei que, de fato, é muito estranho, o governo do estado não tem interesse pelo 7 de janeiro, teria que procurar um apoio do governo do estado, um reconhecimento maior. Ele não prestou atenção à ideia. Depois, na campanha política, eu apresentei a candidata Marlida. Nós conversamos muito sobre o assunto, mas não se finalizou nada. Depois, eu apresentei a Cláudia Gordilha na Conferência de Cultura, que é a secretária de Cultura e Turismo do município de Itaparica. Ela me falou, vamos falar com meu filho, o deputado Leo Lomonte. Mas nada aconteceu. Eu conversei com Alessandro Gonçalves, o secretário da Pesca, Agricultura e Meio Ambiente do município de Itaparica. Ele me falou, ok, ideia boa, vamos encaminhar para Lidis da Mata. Não tinha retorno. E depois de uma reunião informal com o deputado Marcelino Galo, na casa de Everaldo, o deputado, no final da reunião, perguntou: tem pessoas que têm projeto de lei para encaminhar na Assembleia Estadual? Falei, eu tenho um projeto, reconhecimento do 7 de janeiro. Tinha outro projeto, que foi levantado por Everaldo, a implantação da Universidade da Bahia no município. E o deputado abraçou a ideia. Em uma semana, o projeto de lei estava pronto, com a ajuda de Everaldo e a ajuda de Teresa, que procurou a assinatura que precisava, e a ajuda do gabinete do deputado. Nós já fomos 2 vezes na Assembleia, nós encontramos o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, e em breve nós vamos encontrar o secretário de Relações Interinstitucional,
então na governadoria do estado da Bahia. Esperamos que as coisas vão acontecer. E nós temos uma entrevista do presidente da Assembleia que fala que vai apoiar o projeto. E nós temos uma entrevista do deputado que fala que com certeza apoia o projeto. Ao nível de Itaparica, a primeira reação foi muito estranha. O presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Nixon, falou que tem outra prioridade pelo município, que não precisa da presença do governador, que nós precisamos de emenda parlamentar. Mas ele já refletiu, já um pouco mudou de ideia. Então nós podemos esperar que, além dos partidos políticos, como eu fiz o 7 de janeiro, eu consegui que todos os presidentes de partido do município de Itaparica fiquem no palco, homenageando o caboclo, homenageando o 7 de janeiro. Acontece igual para este projeto, porque de fato, mesmo se é um projeto que pretende unir todos os itaparicanos e todos os baianos, por causa da política, por causa de relacionamento de poder dentro dos partidos políticos, não é tão simples. Então esperamos que dá certo além dos partidos políticos. Muito obrigado pela atenção. Eu queria que fosse esclarecido tudo, para que todo mundo saiba onde nós somos neste processo. E Maria Filipe abraçou, a associação abraçou. Muito obrigado.